Olá, abençoada sexta-feira 13, mais uma vez aqui nosso encontro na 87.9 FM, no programa Falha Nossa. Já começa aqui dando um alô, um abençoado alô a todos aqui em São Gonçalo do Amarante, abençoada terra, contemplando esse momento festivo, esse momento carnavalesco, mas também com muita diversão e reflexão a todos e principalmente responsabilidade. Para quem vai brincar esse carnaval, deve ter toda cautela, se divertir sim, mas com os cuidados preventivos. E falando em cuidados preventivos, eu trago aqui do meu lado esquerdo o enfermeiro Carlos Amorim, que vai falar justamente sobre esses temas de prevenção e principalmente para os nossos adolescentes. Quero deixar uma boa noite aqui do meu lado também a Matheus Monteiro, professor Matheus Monteiro, que vai falar sobre atitude, cooperação e as inscrições dos cursos profissionalizantes. Uma boa noite também para o nosso sonoplasta João Vitor. Abençoada sexta-feira 13, hoje não é dia das bruxas, é dia de diversão. Fala, meu amigo Carlos Amorim. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos colaboradores, boa noite a Hortêncio, boa noite ao professor Matheus, certo? Estamos aqui para responder as perguntas, aproveitem. E o assunto é muito importante nesse dia de carnaval, muitas pessoas se excedem em algumas coisas, então é muito importante ter um certo cuidado para poder brincar todos esses dias de feriado que temos pela frente. Temos em todo o estado festa, casa de praia, interior, sim, capital, então são muitos lugares para diversão. Verdade, verdade. Ô Carlos, você queria começar que parte desse tema que abrange aos cuidados preventivos da adolescência, do jovem e também do adulto, que esses cuidados devem ser estendidos a toda a população, todos os foliões que vão brincar, vão tomar aquela bebida, o cuidado para não exceder, não é isso? Você já falou a primeira coisa, né? O álcool, certo? É o problema, né? O álcool. O álcool, ele tem um histórico muito, muito engraçado, porque quando o álcool foi descoberto, foi deixado uma certa quantidade de frutas em uma rocha. E nessa cavidade dessa rocha, essas frutas foram estragando, apodrecendo, fermentaram e criaram a bebida. O ser humano curioso bebeu essa bebida e sentiu o quê? Euforia. Então o álcool no início foi chamado de água da vida, l'áqua da vita. Mas depois, com um certo tempo, se descobriu os malefícios do excesso do álcool, né? Então, entre eles, a ressaca, dor de cabeça, o mal-estar, mas outros sintomas acompanham também. Se quiser que eu fale especificamente dos sintomas, eu já vou falando já dos sintomas. Pode aprofundar. Principalmente nessa parte agora de reinado de Momo, né? Nosso carnaval, nosso famoso carnaval. O Brasil é um país muito festivo, muito carnavalesco. Fora isso, tem muito feriado, o pessoal gosta de beber, gosta de fazer um churrasquinho no final de semana. E às vezes o que acontece é o excesso. Então, esse excesso é devido porque o álcool, antigamente ele era usado como anestésico. Depois o éter, mas como a quantidade de anestesia dele era muito lento e o risco inflamável, ele foi substituído hoje por outras drogas, né? Mas aí o consumo da bebida alcoólica, ela traz muitos problemas se forem usadas em excesso. Vamos se lembrar que o ano passado, várias pessoas ficaram internadas, pessoas morreram porque por causa da mistura da bebida com metanol. Então, atenção, só beber bebida em locais de origem, de procedência, para não correr o risco de ter uma bebida misturada, batizada e causar um problema grave que pode levar à morte. Outra coisa, o álcool ele desidrata. Então, o correto é a pessoa ingerir o álcool e uma certa quantidade de água. Por quê? Porque vai hidratando o organismo, que o álcool ele vai ficando mais reduzido o efeito maléfico dele. A pessoa beber também com uma boa alimentação, se alimentar antes de beber ou durante a ingesta do álcool, você bebendo, o álcool é uma proteína vazia. Então, se você beber sem se alimentar ou iniciar a bebida sem ter uma boa alimentação, o álcool é aquela frase, né? Vai pegar mais rápido. Outra coisa,
Não é a mistura, não, porque eu tomei uma dose de cachaça, porque eu bebi um vinho, porque eu tomei cerveja, misturei tudo. Não, não é a mistura. É a quantidade de álcool ingerida. Ela é metabolizada pelo fígado. Quando o fígado não consegue metabolizar toda aquela quantidade, que muitas vezes é grande, o que acontece? Ele joga na corrente sanguínea e causa os sintomas da embriaguez. Então, quais são os sintomas da embriaguez? Primeiro, dá uma certa tontura, os movimentos vão ficando mais lentos, a fala vai ficando arrastada, então você perde aquele ajuste fino, vai pegar um copo, derruba. O pessoal diz muito isso. Ei, fulano já tá bêbado, já tá derrubando o copo, né? Verdade. Outra coisa, depois disso é a sonolência. É comum a gente ver em certas festas, que eu não sei se sai, tem gente deitado, dormindo. Por quê? Porque a quantidade de álcool ingerida. Outro alerta importante, a mistura de álcool com drogas. Principalmente, todo mundo já ouviu falar, no Boa Noite Cinderela, porque são usadas algumas drogas, como os benzodiazepínicos, né? O mais famoso todo mundo já conhece, que é o diazepam. Mas existe o Lexotan e existe um também muito perigoso, que é usado como pré-anestésico, que é o chamado midazolam, que é o Dormonide. Ele é um medicamento usado pré-anestésico, o pessoal raspa ele, dilui e coloca na bebida. E ele causa uma certa falta de memória, perda da memória repentina e a passada. Então você não sabe nem o que aconteceu com você. Essa dosagem pode ser fatal. Por quê? Porque o midazolam, ele vai inibir o seu cerebelo. E o cerebelo é o responsável pelo controle da respiração. Então você pode morrer por causa da ingesta excessiva dessa droga. Então tem que ter muito cuidado. Não aceitar bebida de estranho. Você que é jovem, que é adolescente, você que é adulto, está com a sua esposa, está com a sua família, com a sua namorada, curta o carnaval numa boa, certo? Sem excesso. Ainda tem vários dias pela frente, certo? Tá só começando, né? Tá só começando, Tá né? apenas começando. Para algumas cidades aí já faz mais de uma semana que iniciou, né? A exemplo, o Carnaval de Salvador começa bem antes que o nosso. E aqui já começou uma semana atrás, né? No final de semana, com excelentes bandas aí, divertindo o nosso público, o nosso folião. Apesar que a gente muitas vezes acha que está limitado, outro cuidado que você disse, não aceitar a bebida de estranhos aí, ter cuidado também com uma pessoa de má fé, má índole, que faça o uso desse tipo de comprimido, soltar dentro da bebida. Quantos e quantos casos não conhecemos que a pessoa de repente estava bebendo normal, suave e demonstrou um surto, agressividade, apagou, chegou até coma, e outros, como você falou, chegou até morrer, né? Até morrer. Outra coisa também importante é a parte alimentar, certo? Sempre quando for ingerir bebida alcoólica, você tem que estar bem alimentado, uma boa dieta, comida leve, para não sentir nenhum peso ou algum desconforto na barriga. Usar roupa leve, porque a gente sabe que a nossa capital é muito quente. Sempre estar se hidratando com água, certo? Água de origem também, por causa do risco de contaminação. Tudo isso é que você possa ter um carnaval, possa ter esses dias inteiros aí de folia, de alegria, certo? Nós somos um país muito festivo, nós somos um país muito alegre, um povo muito bonito, muito alegre, e espero que isso continue pelo resto das nossas vidas. Para após o carnaval, as UBS de saúde não tá super lotado com pessoas com vários sintomas, os prontos-socorros, né, também chegando a lotar. Então vamos brincar com responsabilidade e com cuidado, né? Com cuidado. Nosso país... Outra coisa, no calor, você perde muito suor. Sim. Então você desidrata junto com o álcool, com o suor, se você usar uma roupa muito quente, e na festividade de pular, de se divertir, de dançar, tudo isso vai perdendo caloria. Sim. Isso pode ser um risco para a saúde pública, né? Com certeza. Carlos, boa noite, boa queridos noite. ouvintes. Não é uma satisfação estar com vocês, né, Hortêncio, você, Carlos. Geralmente os adolescentes me perguntam muito que eles fazem, né, os adolescentes e jovens de uma forma geral, uma associação que é bebida alcoólica e energéticos. E aí qual o risco dessa associação? Né? A gente sabe que faz mal para a saúde, né? Mas eles utilizam muito, às vezes eles não têm noção do impacto que é isso para o corpo, né? Infelizmente. Infelizmente o que acontece? Eles trocam o energético por um alimento. Então está totalmente errado. Por quê? Eles têm a falsa sensação que o energético vai dar um gás,
vai dar uma maior reação. E não acontece isso. Então era muito mais importante se eles beber água, se tomar um suco de laranja com açúcar, se ter uma boa alimentação antes da bebida, antes de se divertir. E durante também, porque, por exemplo, uma festa que começa às 8, às 9, a pessoa sai de casa de 7, de 8, de 9, bebe até às 6 da manhã, às vezes sem se alimentar, ou então come pouca coisa, um pequeno alimento, um tira-gosto. Não, se alimentar, comer um alimento reforçado antes de ir, ter uma boa alimentação, uma boa dieta. E essa mistura é muito perigosa, porque eles acham que o energético vai suprir a necessidade do organismo, e não vai suprir. O mais importante é a boa alimentação. Muito boa pergunta. Valeu, Matheus. Outro quesito na questão do risco para pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento de determinadas doenças cardiovasculares, né? Que o energético já está dizendo, ali é uma bomba. Aí, adicionado junto à bebida, pode causar desencadear vários outros fatores de risco à saúde, né? Riscos letais, como a pessoa de repente não sabe se tem uma pressão alta, se tem um problema cardio, né? Outro detalhe importante. No uso da bebida, do álcool, o que o álcool faz? Ele vai inibir os seus centros inibitórios. Então a pessoa perde a vergonha de dançar, perde a vergonha de chegar na menina ou no rapaz. O que acontece? Isso pode gerar conclusões, porque o sexo hoje sem preservativo é um risco. Eu digo isso porque isso a gente vê todos os dias na unidade de saúde. Jovens, tanto homens quanto mulheres, com doenças sexualmente transmissíveis. Principalmente a sífilis. A sífilis em 2023 ela veio com força, muitos casos. E o que aconteceu? Em 2024 ela deu uma diminuída, 2025 para 2000 ela aumentou de novo. Assim, muita gestante com sífilis. Isso gera um problema na criança. Muitas vezes a criança com sífilis tem que ficar internada durante 10, 12, às vezes 15 dias. A mãe tem que acompanhar porque está amamentando. A criança tem que ser acompanhada porque isso pode deixar sequela para o resto da vida. Tanto de inteligência, de lado emocional, de ajuste motor fino, de equilíbrio. Então isso é muito importante, esse acompanhamento. Então o que a gente faz? O que a gente fala? Se for ter uma relação sexual, use preservativo. Se você não conhece a pessoa, conheceu naquele dia o príncipe ou a princesa, você, rapaz, estou apaixonado, use preservativo, porque é um risco a menos para a sua saúde. Fora a sífilis, tem várias doenças venéreas. Donovanose, cancro duro, cancro mole e o HIV. Tinha uma pergunta que foi solicitada aqui por nosso ouvinte, que ele perguntou a diferença do HIV e da AIDS. Então, não é que seja diferente. O HIV, quando a gente fala que a pessoa é portadora do HIV, é porque ele está infectado com o vírus, mas ainda não demonstrou os sintomas da doença. O que o HIV faz? Ele ataca as suas células de defesa. Então você fica sugestivo a muitas doenças. Qual é a doença mais comum do paciente HIV? Tuberculose. Por quê? É nossa porta de entrada e a respiração, nossa via respiratória. E isso causa muito o quê? Pneumonia e tuberculose. Então todo paciente que tem um diagnóstico confirmado de tuberculose, a gente solicita o HIV, porque está muito associado. A gente sabe que toda doença transmissível, ela é porta de entrada para o HIV. Toda DST é uma porta para o HIV. Então nessa época agora de festa, nessa época de farra, de folia, que você conhece uma pessoa, não tem uma certa intimidade, use preservativo. Outra coisa importante falar, muitos jovens, até pessoas adultas, desconhecem a pílula do dia seguinte. Para que serve a pílula do dia seguinte? Se você teve um relacionamento sem preservativo, estava no momento, bateu à vontade e não tem um preservativo, você pode evitar uma gravidez. O que você faz? Você pode procurar o posto de saúde e você vai receber uma medicação, que é a pílula do dia seguinte, que vai evitar o risco de uma gravidez indesejada, certo? O que mais a gente pode fazer? Faz o teste HIV, o teste rápido, que é disponibilidade no posto de saúde, tanto HIV quanto sífilis, hepatite B e hepatite C. Fez o teste, deu negativo, 6 meses repete, sem ter nenhum comportamento de risco, então você pode dizer,
tive aquela relação e estou livre. Então, se alguém tiver alguma dúvida após o carnaval, procure a unidade de saúde. Eu tenho certeza que toda unidade de saúde profissional vai lhe orientar, tá certo? Pronto, é justamente isso que eu ia fazer a pergunta, Carlos. Na questão, o jovem ou a jovem, seja ele o rapaz ou a moça, ou vice-versa, desenvolveu aí uma relação sexual preventiva, com o uso do preservativo, né? Aí, de repente, ganharam mais intimidade, decidiram haver esse ato sexual sem o uso do preservativo. Como você aconselharia isso? Para eles seguir essa questão e não haver o risco? Ainda hoje, a parte sexual ainda é um tabu. Muitos jovens não conversam com os pais, não conversam com os professores, não conversam, às vezes são orientadas pelos amigos e às vezes a orientação não é a correta. Então, nesse caso, o melhor procedimento é o quê? Procurar uma unidade de saúde. Aquela pessoa não vai divulgar nada relacionado a você, ou de quantas relações, ou quantos parceiros, ou o tipo de atividade sexual. Ele vai lhe orientar para quê? Você fazer um exame preventivo, certo? E fazer o exame de teste rápido, para você ter a dúvida, para tirar alguma dúvida. E a mais aconselhável é o quê? É usar sempre preservativo. É a única forma hoje de evitar a DST, não existe outra. Só tem uma, é o preservativo. E se for iniciar uma vida sexual, fazer primeiro os exames, né? Pode fazer o casal. Muitas vezes a gestante vai, e eu digo, olha, se quiser trazer seu marido, ou namorado, ou noivo, pode pedir para ele vir aqui, a gente faz o teste aqui, ou na sala, só eu e ele, ninguém fica sabendo o resultado. Se deu alguma coisa, a gente vai tratar, encaminha para a médica no mesmo dia, entendeu? Não tem problema. A medicação é gratuita, a medicação tem na unidade, certo? O que tem que ser feito é o quê? É o risco. Primeiro a prevenção e depois o tratamento, se acontecer o caso, né? E, Carlos, às vezes tem, por mais que fale-se de métodos contraceptivos, né? Muitas pessoas, mas todo mundo sabe que existe a camisinha. Sabe não. Todo mundo sabe que existem os métodos, né? E aí, para você ver o quanto os jovens eles estão impactados de forma negativa, né? Com essa questão que você falou. Teve um jovem que chegou pra gente uma vez dizendo que tinha utilizado, né, com sua parceira, a pílula do dia seguinte. Aí ele chegou e disse assim, Matheus, eu tomei uma, ela tomou outra. Né? E aí, né, fez uma associação errada. Né? Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sempre, né? Porque a gente parte daquele pressuposto que as pessoas sabem, mas infelizmente elas não têm o Até hoje, muitas pessoas não sabem sobre a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte são 2 comprimidos. Ela vai tomar uma. O mais interessante, o melhor método é o quê? Ela tomar o primeiro comprimido 72 horas após o coito, após a relação sexual. E tomar o segundo 12 horas depois do primeiro. É um método perfeito. Não tem problema. Outros métodos que existem. Existe a camisinha, existe a injeção para evitar a gravidez. Só que a injeção e o comprimido anticoncepcional, ele não evita a DST. Por isso que a gente sempre bate na tecla da camisinha, do preservativo. Mas em caso de evitar a gravidez, então nós temos a injeção de 1 mês, a injeção de 3 meses, temos o comprimido, e muitas jovens até hoje não sabem tomar os comprimidos. Então, cara, comprimido, como é que é dado o comprimido? Ela vai receber uma cartela. Quando acabar aquela, todo dia ela vai tomar um comprimido. Quando acabar aquela cartela, ela vai esperar 7 dias. No 8º dia inicia a nova cartela. Elas não sabem, porque aprende com a irmã mais velha, aprende com a colega do colégio, aprende com a vizinha. O que ela faz? Ela toma comprimido direto, sem dar pausa. Então ela está tendo a ingestão exagerada de hormônio. Aí por isso muitas vezes diz, engravidei, mas estava tomando direto. Mas não engravidou. Se ela tomou direto, não engravida. Não tem necessidade. Não vai engravidar. Não tem necessidade. Elas alegam isso, outras que alegam também, não, a camisinha rompeu. Minha gente, isso é mentira. Uma camisinha para romper, e a certa quantidade que poder escorrer numa vagina e causar uma gravidez, é muito difícil. Agora, muitas vezes é porque elas não usam. Às vezes assim, que a gente vê isso todo dia. Eu estava tomando a injeção e engravidei. Não tem a mínima chance de tomar a injeção corretamente no mês e engravidar. Por exemplo, se o dia era hoje, ela não pôde tomar, até 2 dias depois, ela pode tomar, vai fazer o mesmo efeito. Entendeu? A gente às vezes não orienta isso para não ficar perdendo a data. A gente sempre diz para tomar na mesma data. Entendeu? O ideal seria
o adolescente ter mais informação junto à escola, não é isso, Matheus, professor Matheus? A questão do PSE, que já existe hoje nas escolas públicas, né? Programa de Saúde Escolar, está sempre levando essa pauta de informação aos adolescentes, né? Junto ao professor de biologia. E o adolescente, ele tem esse desejo de informação, de conhecimento, mas ele adentrar a vida sexual de maneira desconhecida vai causar frustrações, né? Uma gravidez indesejada, o impacto familiar que vai causar aquilo ali, o impacto econômico muitas vezes, né? Agora, Matheus vai falar, muitos casos de adolescente que engravida abandonam a escola. Isso. E aí Aí vai ter que trabalhar para poder criar o filho, porque tem que sustentar o filho. Tudo isso gera um problema social enorme. E a grande dificuldade, né, Hortência e Carlos, dessa questão de falar sobre sexualidade é, como o Carlos falou, é um tabu, né? Então muitas famílias não querem que a escola fale sobre isso, né? Porque acha que tem uma junção de falar de sexualidade já estimular a prática sexual, que não tem nenhum vínculo, né? O que a instrução vai fazer é justamente evitar as doenças, uma gravidez indesejada também. Então, por isso que é importante falar sempre, né? Porque infelizmente a gente sabe que as famílias, né, não conversam sobre isso. Não conversam. E com a evolução do mundo hoje, você vê que a atividade sexual dos adolescentes está começando cada vez mais cedo. Então isso é muito preocupante, porque elas não têm a informação, elas não têm a formação física para comportar uma gravidez. Porque é um baque, a formação de um novo ser dentro do organismo de uma jovem, com menos de 14 anos, como a gente às vezes vê na unidade, com 15 anos, às vezes é jovem, que não tem nem 50 quilos de peso. Então isso é um risco para a saúde dela. Enorme, tanto dela quanto do bebê. Isso. Inclusive, eu estava conversando com o Hortência, né, da gente entrar no ar, que essa semana que antecede o carnaval, né, a primeira semana de fevereiro, é a semana de enfrentamento à gravidez na adolescência também, né? Então, são campanhas importantes de conscientização, né, que não são só nesse momento, mas no ano todo também, mas que antes do carnaval também esse lembrete, né, ele é sempre importante também. Muito bom mesmo. Aqui dá um alô aqui para os nossos espectadores. Hugo Programes, boa noite aí a todos. Albanita, Júlia, minha esposa. Deixa eu ver. Rayane Henrique, uma potência de luz. Valeu, Rayane. E é isso. Todo o conteúdo nesse instante repassado aqui é relacionado à prevenção nesse instante, nesse momento carnavalesco, né? Por mais que as pessoas estejam informadas, mas muitas vezes não têm a maturidade daquela informação. Muitas vezes a informação chega de qualquer forma e esse adolescente não está preparado para processar, ter um filtro correto daquele conteúdo. Então, as unidades de saúde já estão com os programas aí de extensão junto às escolas, como já citei, o PSE, só que essa cobertura ainda não chegou a 100%, né? Ele não está constante, não está direto nas escolas. O ideal seria ter uma coparticipação mais ativa, mais presente entre professores e as unidades de saúde, o médico, o enfermeiro, que é um profissional qualificado para listar essa informação e fazer a prevenção, o planejamento de maneira correta. Isso. E quando a gente fala principalmente da questão da gravidez, né? Infelizmente a gente sabe que no Brasil a grande parte das gravidezes, né, elas não são planejadas, né? A maioria. E quando a gente traz, como o Carlos bem colocou, né, uma gravidez na adolescência, ela é nociva de todas as formas, né? De forma física, psicológica, no crescimento, econômica, então todos os âmbitos, porque ela vai ter uma fase da vida ceifada. E infelizmente a gravidez, né, ela sobra para quem? Para as meninas, para as mulheres também, porque infelizmente, né, às vezes, né, o cônjuge não assume. A maioria das vezes. A maioria das vezes, né, infelizmente. E aí a gente sabe da realidade o quanto é triste, né? Porque muitas vezes aquela menina já é vindo de outra situação, como essa também de gravidez na adolescência, porque há pesquisas que mostram, né, de que se teve uma gravidez na adolescência da mãe, possivelmente aquela filha, daquela família, vai ter uma gravidez na adolescência também. Então por isso que a prevenção também, ela é muito importante, né? Muito bem, Matheus. Corretíssimo. É um círculo vicioso, né? A irmã engravidou, a irmã mais velha, as amigas engravidaram, então vira aquele ciclo. E ela também engravida, por quê? Porque isso é normal naquele meio social. Esse é o grande problema. Muitas vezes a mãe ou o pai não dão orientação,
certo? Ela às vezes recebe a informação de forma errada. É o que gera esse problema. Cultural, né? Cultural. Esse problema que Matheus falou, o parceiro, na maioria das vezes, não assume a gravidez, certo? Então, quem vai ter que sustentar a criança vai ser ela, muitas vezes com a ajuda dos pais, ela vai ter que trabalhar, vai ter que largar a escola, então vai gerar o quê? Subemprego, Correto. frustração, criação irregular. Como ela abandonou a escola, às vezes não estimula o filho também a estudar. Então, tudo isso é um ciclo que deve ser combatido, né? Mais difícil, né? Como já foi citado aí, todo o processo de desestruturação e de uma gravidez indesejada. Você, menina, preste bem atenção. A prevenção tá aí, mas tem que você procurar. Procurar um namorado é facinho, é só estalar o dedo. Mas a responsabilidade maior vem depois. Outro assunto que eu gostaria de falar também, sobre a vestimenta das pessoas que vão brincar o carnaval, certo? Já falei uma vez, vou repetir. Uso de roupas leves, porque nosso clima é muito quente, certo? Uso de roupas adequadas, evitar salto alto. A gente vê isso em pronto-socorro direto. As meninas vão brincar o carnaval, vão pro carnatal com salto alto. Torção de tornozelo, torção de joelho, acidente grave e acaba perdendo até a festa. Então evitar o uso de salto alto, evitar o uso de sandália de tira, porque às vezes rompe e você pode ficar descalço e pisar num caco de vidro, pisar numa pedra. Então o ideal o quê? É o uso de tênis, porque o tênis, além dele ser confortável, ele protege mais o pé. Amortece. Né? Amortece até de um pisão, às vezes de um objeto que você não vê, porque é da quantidade de gente, você pode chutar, pisar num bueiro, pisar num buraco, pisar numa pedra. Então até a roupa a gente tem que ter essa preocupação. Também, né, Carlos? Tem essa questão também do uso do protetor solar, né? Que muitas vezes as pessoas no carnaval acabam esquecendo também, Esquece. Né? E tem a incidência de câncer de pele, né? No Nordeste é uma incidência alta também de câncer de pele. Usar óculos escuros, boné de proteção. Opa! Certo? Usar o protetor solar, protetor labial. Então esses detalhes são muito importantes. E uma boa alimentação para você brincar o carnaval inteiro. Amanhã começa a folia aqui na Zona Norte, né? Eu acho que é bem capaz daquele corredor, que aquele corredor foi um sucesso ano passado. Eu já tinha dito até para Luiz, eu falei, esse ano de 2026, esse carnaval aqui vai bombar. E dito e feito, nessa prévia que teve essa semana, a quantidade de gente, eu vi um blogueiro aqui em Natal, ele com um drone, ele filmou a quantidade de gente, foi incrível. Foi incrível a quantidade de gente naquele corredor da folia, né? Que chama? Da Alegria. Avenida da Alegria. Né? Estimaram que tinham mais de 200 mil pessoas. Foi muito mais de 200? Grande, muita gente mesmo. E o sol a todo pino, né? É muita gente. É muita gente. Que bom, né? Que o carnaval tá ficando mais ativo, né? Maior. É porque as pessoas fugiram muito do carnaval da cidade. Não tinha um certo tempo atrás. As pessoas iam para o interior ou para as praias. Isso tanto que a própria cultura do natalense, quando a gente falava em carnaval, era o quê? Sair de Natal e ir para as praias mais afastadas. Basicamente, o carnaval do natalense era isso. Há 10, 8 anos atrás, mais ou menos. Aí Verdade. Agora voltou. Agora não, né? Já há uns 3 anos voltou com muita força. E tá muito bonito o carnaval em Natal. Muito tranquilo, certo? Hoje eu vi a reportagem falando sobre o policiamento, a quantidade de policiais na rua. Muitos policiais que iam estar de folga não vão ter folga, vão ganhar um diário operacional para poder trabalhar e vão espalhar por todo o estado, né? Então a segurança é muito grande. Isso é bom, importante, né? O folião tá com a sensação de segurança, brincar tranquilo e voltar também para casa tranquilo, né? Só um detalhe, Manel. Lembrar também as pessoas que vão beber e dirigir. Evitar o uso de bebida alcoólica na hora que for se divertir. Existe hoje alternativa como Uber, moto, Uber, carro, né? Esses carros de aplicativo, com táxi, certeza, certo? muito. Ônibus. Então evitar a pessoa dirigir, beber e depois dirigir, porque o risco é muito grande. Carlos, tem uma pergunta para fazer para você. Não sabia que você tinha essa enciclopédia de conhecimento da química da bebida, não. Isso foi muito estudo ou consumo mesmo? Não, foi na primeiro foi na faculdade. E foi uma das melhores aulas que nós tivemos com um professor muito famoso, que ele hoje já é falecido. Ele tinha um laboratório de bioquímica muito famoso aqui, que era
Romildo Pessoa. Ele tinha um laboratório lá no edifício Barão do Rio Branco. Eu acho que era um dos laboratórios mais famosos aqui. Então ele deu essa aula pra gente explicativa. Ele disse, mas eu também bebo. Ele disse, eu passo mal, me levam pro hospital. Foi excelente essa aula, eu não esqueci. Isso no primeiro semestre do curso. Você nem bebia na época, né? Bebia já. Já bebia, né? Bem, pessoal, os temas foram muito ricos. Quero agradecer já. Não estou finalizando não, viu? A você, pode seguir. Falando sobre essa questão de trânsito, eu puxo um pouco de um gancho para isso aí. O carnaval e os períodos festivos em geral, as pessoas sobem a adrenalina. Hoje eu presenciei 2 cenas no trânsito bem desnecessárias, né? Vou sintetizar: mais tolerância, mais calma, sua vez. Todos querem ir para casa, todos querem ir para trabalhar. Todos têm problemas a serem resolvidos. Então, mais suavidade nesse trânsito, mais empatia, menos agressividade, porque problemas todos têm. Todos que estão transitando de carro, de moto, querem chegar a um lugar, a um objetivo. Certo? Então, tolerância é muito importante, a cortesia suaviza. Educação no trânsito. Educação no trânsito, certo? As vias são ruins, nossas vias são muito emburacadas, choveu, aumenta a incidência dos buracos. Então, ter cuidado, tanto o motociclista quanto o motorista de carro, ter cuidado com aquela puxadinha de direção para livrar um buraco, porque muitas vezes livra um buraco, dá uma raspagem lateral, então é mais caro do que um pneu, do que uma roda, duas laterais de 2 carros. Ter cuidado também na puxadinha, não derrubar o motociclista, certo? O motociclista também, como prevenção, antes de fazer a ultrapassagem, que as motos são mais rápidas na via urbana, isso é fato. Certificar se o condutor à frente está atento, certo? Torne-se visto antes de fazer a ultrapassagem. Essa é a dica de segurança. E agora vamos dar um tema importante, que é a questão da profissionalização, com o professor Matheus Monteiro aqui. Fala, Matheus. Isso, né? Então, mais uma vez estou aqui, né, com vocês, agradecendo a Hortência mais uma vez, né, a Carlos também por estar aqui, né, falando desses importantes temas também. E aí a qualificação profissional, ela entra nesse processo, né, de transformação de vidas, no impacto, né, da vida dos adolescentes e jovens também, né. E aí eu trabalho, né, em 2 instituições. Eu trabalho na Tudo Cooperação, né, que Sim. fica lá em Felipe Camarão, a qual eu vou falar um pouco mais nessa noite de hoje. E além disso também vou falar um pouquinho sobre o Dom Bosco, 2 eventos que vai ter aqui na Zona Norte também. E a Tudo Cooperação, ela fica, né, localizada na Avenida Capitão Morgoveia, número 436, no bairro de Felipe Camarão, e a gente está com alguns cursos abertos lá, Hortência, para jovens de 15 a 25 anos, né? E a inscrição é bem simples, né? É só clicar no link, preencheu essas informações, né? A previsão do curso vai ser agora entre fevereiro e março, a nossa primeira turma, onde a gente vai trabalhar com assistente administrativo. Muito bom, Matheus. Aí, passando a informação para os nossos ouvintes aqui, Matheus sempre está compartilhando na rede social, no Instagram, e eu estou repostando todas as postagens dele, certo? Então fica atento no Instagram do Falha Nossa e também no meu pessoal, que eu sempre marco, faço a marcação, e você está se inscrevendo através do link. Pelo link lá. Aí quais são os cursos, Matheus? No momento, Hortência, a gente está com esse curso de assistente administrativo, né, para esse recorte dos jovens, né, dos 15 até os 25 anos, cursando a partir do ensino fundamental. E o foco, né, desse curso agora é assistente administrativo, né, ensinar para os jovens o que é essa função, mas nosso foco real é no impacto no desenvolvimento das habilidades dos nossos jovens, né? Porque, Hortência e Carlos, a gente percebe que os jovens de vulnerabilidade social que a gente atende, eles têm o que a gente chama de síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, e eles são desacreditados que o objetivo e o sonho dele é possível de ser atingido. Então, quando eles chegam pra gente, né, a gente mostra que não importa de onde ele saiu, é possível sim, né, ele ter os seus objetivos, conquistar os seus sonhos. Não vai ser nada fácil, né, a gente reforça isso também, né, porque toda caminhada, ela tem, né, os seus desafios, mas que é possível sim, a gente fortalece essa parte também. E essa semana o pessoal pergunta muito, né, mas por que fazer um curso de qualificação?
Por que eu tenho que me qualificar? Né? Justamente que você vai ter a parte teórica e a parte prática, que vai ser importante para o mercado de trabalho. Então lá no curso ele vai aprender justamente essa parte teórica e prática também, e o acesso, Hortêncio, porque tem muitos jovens que têm dúvida, né? Como a gente está aqui no bate-papo, na entrevista de emprego. O que é que vão perguntar? O que é que eu tenho que dizer? Né? Então eles têm muita dúvida. Por mais que hoje a gente está, né, era da informação, né, eles têm muitas dúvidas sobre isso, né? O que eu devo responder, o que eu devo falar, né? Então, geralmente nas dinâmicas de entrevista, né, o pessoal pergunta: se você fosse um animal, que animal você seria, né? Às vezes eles dizem: é isso, Matheus. Eu tenho que dizer que eu sou um animal, né? Sendo que, qual é a analogia, né? Você vincular uma habilidade que você tem, né, para aquilo que você quer, né? Então, a gente ajuda eles também a se preparar para essas dinâmicas de grupo, que muitas vezes, né, os fatores, né, demissionais hoje nas empresas, 80% das demissões que acontecem no mercado de trabalho, pessoal, são justamente por questões de relacionamento interpessoal, onde as pessoas não entendem que vai ter dias que a pessoa vai estar num dia ruim, certo? Então são várias questões também que a gente tem que entender, internalizar também, que a nossa geração é uma das gerações que mais adoece sobre a saúde mental também, né? Então mês passado, que foi Janeiro Branco, né? Sim. A gente relembrou da importância desse cuidado com a saúde mental também, que é o ano todo, né? Mas em setembro também a gente volta essa pauta também, que os jovens são mais afligidos porque tem muita a injeção, né, das redes sociais nesse processo, onde eles não sabem dividir o que é real, né, para o que é virtual também. Então tem esse impacto. Então a qualificação ela vai ser importante, porque vai dar essas ferramentas, né, para o jovem chegar no mercado de trabalho também. Porque muitas vezes eles perguntam: Matheus, o que é mais difícil? Ingressar no mercado de trabalho ou se manter? Por mais que muitas pessoas digam que a parte mais difícil é ingressar, não é. A parte mais difícil é você se manter, né? Verdade. E aí justamente criar esses mecanismos de se manter no mercado de trabalho. Porque infelizmente a gente sabe que também tem isso, né, de jovens que começam só o jovem aprendiz, tem a primeira experiência de trabalho, infelizmente depois não conseguem dar continuidade também, né? Então por isso que a gente prepara os nossos jovens, né, fazendo tanto essa conexão com o conhecimento teórico, prático, e também fazendo essa conexão com o próprio processo de empregabilidade, sendo que a gente não garante emprego, nem garante encaminhamento, mas a gente tem sim, na Atitude de Cooperação, algumas empresas parceiras, né, onde a gente encaminha esses jovens principalmente para os programas de jovem aprendiz, né, que é uma política muito bacana de incentivo também à profissionalização, ao conhecimento também. E uma frase que eu levo também para minha vida, que diz: conhecimento é tudo, e realmente é verdade. Eu lembro que eu tinha um aluno muito interessado. Ele tinha feito um curso de uma semana sobre saúde mental. Aí eu já tinha trabalhado na Casa de Saúde Natal, e ele chegou para mim e disse: professor, o senhor trabalhou na Casa de Saúde Natal? Eu disse: trabalhei. Ele disse: eu fiz um curso agora de saúde mental. O senhor conhece alguém lá ainda? Dá para eu conheço um enfermeiro lá, nós somos amigos até hoje, eu vou mandar você lá. E liguei para ele disse: não, manda ele aqui. Rapaz, no mesmo dia ele saiu de lá empregado. Por quê? Porque ele tinha feito um curso simples de uma semana. Mas o que foi que o empregador viu? Não, se ele fez um curso de saúde mental, porque ele tem interesse no assunto. É uma instituição que trabalha com saúde mental. Sim. Saiu de lá contratado, sim, me ligou no outro dia, me agradeceu. Eu digo: nada, rapaz, sim. Mas eu fiquei feliz da vida por isso. Para você ver, um simples curso de uma semana, como fez a diferença perante outras pessoas. Porque a vaga não era só para ele, né? E todo conhecimento ele é interessante, porque existe um ditado popular que todo conhecimento ele é válido. É válido. É válido, sim. Válido. Quando a pessoa entra num curso, seja ele qual for, a mente não só abre aquele caminho, abre um leque para vários outros, né? Porque ali ele vai ter a comunicação com outros, né? Sociabilização. Repita de novo, que não bonito. Sociabilização. Ô, nome bonito, não digo hoje não. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? O professor vai estar mediando essas informações ali e alinhando, né? O professor, a função dele é essa, né, Matheus? Isso. E uma vez, né, eu sou muito curioso, gosto muito de perguntar também, acho que vocês perceberam ao longo do programa, né, que eu fiz algumas perguntas para Carlos também. E aí uma vez eu estava com um gestor de RH, né, e aí eu fiz uma pergunta meio capciosa para ele, como diz o Vai Matuto, né? Eu disse: quando você vê um jovem que nunca teve experiência profissional, né, o que mais chama a atenção? Aí ele me respondeu: Matheus, quando a gente pega alguém que nunca trabalhou, a gente não contrata ele como se ele já tivesse algum tipo de experiência. A gente vê algumas nuances, muitas vezes a comunicação, os cursos que ele fez e, mais importante de tudo, o interesse, né? Demonstrar que realmente você quer estar ali naquela vaga, que é a dica que a gente dá muito para os nossos jovens quando vão para o processo seletivo, né? Você mostrar que realmente você quer aquela vaga, né? Obviamente reconhecendo que você tem um concorrente também que tem
habilidades como você, que tem uma história, né, que tem experiências também, só que vincular suas experiências de vida com o mercado de trabalho. Porque às vezes os jovens, Hortência e Carlos, chegam pra gente e dizem assim: ah, Matheus, com meus 18 anos eu nunca fiz nada na vida e não sei fazer nada, né? Eu disse, vamos lá conversar um pouquinho, né? Você nunca ajudou sua avó, algum tio? Aí, não, Matheus, eu vendia água, né, num cemitério em dia de finados, pronto. Né? Você teve uma experiência com vendas informais. Aí o que você tem que pensar? Como é que essa experiência em vendas informais lhe ajudou, certo? Aí ele, não, Matheus, foi muito importante porque eu melhorei minha comunicação, né, que eu era muito tímido, então, num simples fato de vender água, certo? E aí você justamente vincular o que você tem, né, com o mercado de trabalho. Porque para quem não trabalhou, realmente não vai ter uma experiência formal, mas as experiências informais e o que ele fez até ali, importa também, conta muitos pontos, porque esse gestor, ele disse justamente isso. Matheus, eu vou contratar porque ele chama de skills, né? Os skills daquilo que a gente entende que é uma pessoa que quer crescer aqui dentro, né? Então ele contrata justamente por isso. Ele não contrata o melhor profissional, não, porque ele ainda está em formação, né? E aí as empresas gostam muito também de formar os seus próprios colaboradores também, né? Então isso é muito bacana porque ele vai formar as habilidades que ele quer, como é que ele quer que desenvolva também. Então isso é muito importante os jovens que estão nos acompanhando saber, né, de que muitas vezes, né, ah, Matheus, eu não vou para entrevista porque toda vez que eu vou é não, porque eles oferecem a vaga com experiência. Experiência eu não tenho, então eu nunca vou trabalhar. Então a gente escuta muito essa fala dos jovens também, com preocupação muitas vezes também, mas que a gente sabe, né, que eles têm que explorar aquilo que eles já têm, né? Seja um curso, né, como os nossos também, que são cursos livres, e outras experiências também, sendo que o que Carlos falou é muito importante, que a gente fala para os alunos, que quando eles passam por um curso como o nosso também, e outros cursos de qualificação, quando eles chegam na entrevista de emprego, eles já chegam mais seguro de si, mais autoconfiante também, né? Eu brinco muito com os meus alunos, né? Eu disse, olha, não é para vocês se acharem a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote, mas vocês são diferenciados, porque vocês tiveram uma experiência diferenciada, certo? E é isso que vai contar pontos, né, na hora da entrevista. E eles podem achar que isso é só para eles, não. Carreiras promissoras que ganham muito bem, muitas pessoas que faziam concurso para juiz não passavam na fase oral, foram fazer teatro, foram entrar em curso de teatro para poder saber a linguagem para na hora de se comportar. Hoje em dia tem curso com psicólogo, fonoaudiólogo, então tudo é preparação, tudo é estudo, não é em vão. Então você vê, uma pessoa que tem um alto gabarito de conhecimento não passava numa prova oral, e foi fazer teatro, foi fazer trabalho com psicólogo, fonoaudiólogo, gravar, filmar, ver os erros, para ele poder enfrentar. Quantas pessoas, como eu já vi casos de uma candidata, passou na prova escrita, quando foi fazer a prova oral, que o candidato perguntou, o desembargador perguntou o nome dela, ela não conseguia falar o nome. Ela voltou chorando para a sala onde ficavam os candidatos, ela não conseguiu falar o nome dela, de nervosismo. Olha como é bom a experiência, um contato, um treinamento. Isso. E aí, Carlos, esse ponto é importante, é o que a gente diz, né? Os jovens que estão nos acompanhando, tanto da Todo Cooperação, do Centro Educacional Dom Bosco também, um abraço para cada um de vocês. A gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente chama eles para apresentar, muitos não gostam. Lá vem o professor com a invenção, né? Só que a gente tá testando eles e desenvolve, né? E o mais bacana que eu acho da minha profissão é você ver essa transformação, porque você consegue acompanhar o menino que entrava todo calado, ficava naquele canto, não queria nem olhar para você, e no final ele apresentando muitas vezes melhor que a gente quanto professor, né? Matheus, então, eu fui professor muitos anos, aí eu me lembro de duas alunas que eram notas excelentes, todas duas, eram muito amigas, sempre sentavam juntos, sempre saíam juntos, só que na hora da aula prática, o que aconteceu no hospital? As duas, você percebe, é claro que é pela experiência, sim. Eu percebi que elas estavam inibidas, aí eu chamei uma delas, vamos aqui fazer um procedimento aqui, uma sondagem, passar uma sonda pela vagina da mulher, para poder retirar a urina. Aí ela disse, professor, eu não sei, sabe? Você não já fez a teoria, você não tem nota boa? Vamos fazer. Você fazer a primeira vez, você não vai esquecer mais não. Quando ela fez, ela ficou meio nervosa, fez o procedimento, e eu do lado dela orientando, a outra viu, depois foi outra paciente, a outra fez outra coisa. Aí quando terminou a aula, no mesmo dia, ela disse, professor, eu estava tão nervosa, mas depois eu, tá vendo? Tudo é a primeira vez. Depois que você fez a primeira vez, você já sabe a teoria, a prática fica mais fácil. Agora, se você não tivesse estudado, não sabia nem como começar, não. Você sabia a teoria e você desenrolou bem a prática. É claro, com todos os cacuetes ainda da primeira vez, mas se saiu bem. Isso. E essa é a grande dificuldade, né, Carlos, que é deles irem, né, que a gente fala muito, né, para eles, porque chega um ponto de hoje também,
às vezes as famílias também não permitem que eles vão também, né? A gente percebe que infelizmente às vezes tem pais que acompanham, né, os jovens, principalmente jovens muito novos, né, adolescentes, quando vão para entrevista de emprego, que é entrar na sala e responder pelo jovem. E aí a gente sempre fala, desde que é o momento dele, certo? Porque ele tem que saber responder sobre as coisas também, né? Então é autonomia também. Obviamente que é aquela autonomia que você vai acompanhar, né? Uma autonomia com responsabilidade, né? Não é que o responsável vai deixar o adolescente para qualquer lugar, não é sobre isso. Mas também que você vai dando a autonomia dele entender que a partir daquele momento, né, ele toma as rédeas da vida dele, né? Principalmente quando a gente fala do programa de Jovem Aprendiz, né? Que a partir dos 14 anos você pode ter um contrato de Jovem Aprendiz também, né? Então isso é muito positivo e eles têm muito esse trave do ir, né? Por isso que a gente diz, tentar, né? E aí eu tenho também uma história bem interessante, Carlos e Hortêncio, nossos queridos ouvintes aqui também, de um jovem nosso, né, que tinha participado de 22 entrevistas. 22. E ele não tinha passado em nenhuma, né? Eu conversava com ele, que é outro ponto importante, fazer uma autoavaliação. Como é que eu fui na minha última entrevista que eu participei? Né? O que faltou? Né? Será que eu fui bem? A oralidade? O que faltou responder? Foi uma prova de matemática? Uma prova de português que eu não passei? Então essa análise também é importante. Só que esse jovem não passava para a segunda etapa. E aí o que eu percebi? Que ele tinha uma autossabotagem. Ele chegava lá e ele não acreditava que era possível. Aí ele falou assim, Matheus, eu vou desistir. Faça o seguinte, a gente vai ter uma entrevista tal dia. Eu disse o dia e o local. Vá. Aí era a 23ª. Aí ele pegou, mandou uma mensagem pra mim de manhã, Matheus, não vou. Aí eu peguei isso, boa sorte, vai dar tudo certo. Ele foi. Aí ele mandou uma mensagem depois, Matheus, deu certo. Não é que na 23ª vez deu certo? Então, é justamente isso, é um processo, né? Então, muitas vezes, para os ouvintes que estão nos acompanhando, você não vai passar na entrevista de primeira, né? Isso é super comum, só que o que você tem que fazer? Não se desmotivar, não achar que você não presta, porque muitas vezes é o que acontece, né? Os meninos que já participaram sabem disso, né? Que ficam com um sentimento meio negativo, mas é analisar, poxa, como é que eu fui, né? E aí também você só vai ter essa análise quando você participa de outra também, por exemplo. Quando você vai na segunda, você já vai mais tranquilo, né? Porque você já vai entendendo o que você precisa falar. E aí outra dica também, Carlos e Hortêncio, que a gente dá para os nossos jovens, é ter uma apresentação pronta, né? A gente trabalha muito isso com eles, para onde eles chegarem. Então, apresentação pronta. Quem é você? Eu sou filho de Joana, né, não sei o que, não sabe falar sobre ele, né? E isso é uma problemática porque a todos os momentos a gente é visto. A gente tem também essa frase, a gente fala muito para eles, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é que você vai pegar uma melancia, botar na cabeça e um pinico de ouro e andar por aí, né? Mas que você tem que mostrar seu potencial nos lugares onde você passa, porque a todo momento você tem oportunidades, né? E a gente mostra muito isso para os jovens, para eles entenderem isso também, que todo momento tem essa questão de você se mostrar. E lá também a gente tem o que a gente chama de workshop de empregabilidade, Carlos e Hortência, que é uma palestra que a gente tem, onde a gente traz alguns gestores de RH, alguns profissionais também, para falar sobre o mercado de trabalho com eles. E nesses momentos a gente já teve, né, essa experiência na prática lá, né, de um menino começar a interagir com esse gestor e disse, como é o nome dele? Me deu o currículo dele e contratar, certo? Então isso na prática, isso realmente acontece. Sem contar do que a gente chama do network, né? Para os ouvintes que estão nos acompanhando, o que danado é network? É o que a gente está fazendo aqui, rede de contatos, né? Eu não conhecia Carlos, né? O Hortêncio me apresentou, e aí em off aqui eu já é Hortêncio, né? Ele faz palestra, né? Já tentando levar ele também para um outro momento, né? Lá nas instituições que a gente trabalha. Então tudo é network, pessoal. E esse network é importante porque vincula você com as oportunidades futuras também. Boa. Quando a palestra, pode me convidar, eu vou com prazer. Lá perto da sua casa, no Dom Bosco. No Dom Bosco. Lá perto. Porque a gente geralmente lá tem ciclo de palestras para os aprendizes também. Isso é bom, vamos somar. O Falha Nossa é revelação, né? Também. Dom Bosco foi onde meus filhos fizeram a primeira comunhão. Foi? Foi. Coisa boa, lá né? dentro do Centro Educacional Dom Bosco tem uma paróquia também, né? Coexiste no mesmo espaço do centro. A paróquia fica mais aqui na frente e o Centro Educacional um pouco mais para dentro do terreno. Maria Cristina Barbosa, um abração, Cris, aí pra você, Juliana e todos aí ouvintes, espectadores em geral do programa Falha Nossa. Então sempre friso o seguinte, o programa Falha Nossa é novidade, é informação, é prevenção, é educativo, interativo também, porque tem que existir um pouco de humor para a gente contemplar a nossa saúde mental. Saúde mental é fundamental a existência do nosso plano material. Uma pergunta aí para Matheus. Olha só, Matheus, pergunta para você. Marcos mandou um abraço pra gente, aí ele mandou uma mensagem para Matheus. Um abraço aí, Marquinhos Show, Onde felicidade. Os alunos que tiverem interesse. Isso. No caso, primeiramente um abraço, né? Marcos, né? O nome dele? Isso, Marcos William. Isso, Marcos William, muito obrigado pela pergunta. A gente tem, né, a sede da nossa instituição, como eu falei, lá, que fica lá em Felipe Camarão, mas a gente também vai divulgar em escolas, a gente faz esse processo também de divulgação. Mas para acessar, né, o link de inscrição,
a Hortência está compartilhando também, e ele pode entrar em contato comigo no número, né, que é o 98 19 22 20, também solicitando o link de inscrição. Mas como é que é feito o processo de seleção, digamos assim, né? Geralmente acontece com quantitativo de vagas. Um exemplo, hoje a gente está abrindo 60 vagas, né? E aí os alunos que têm interesse, né, eles entram, sendo que a gente tem 4 cursos ao longo do ano. Exemplo, se esse link de inscrição, a gente saiu aqui da live, a gente bater 400 inscritos, a gente vai contemplar os alunos ao longo do ano, né? A gente vai ver, né, como é que a gente pode estar contemplando, porque além desse projeto de qualificação, né, que eu estou vindo divulgar para vocês, lá na Atitude de Cooperação, notícia quentinha aqui por falha nossa também, a gente fechou recentemente uma parceria com o Senac, onde a gente vai estar oferecendo outros cursos também. Então, os jovens que se inscreveram na qualificação, que entram conosco, eles podem fazer tanto esse curso, quanto os outros cursos da casa também. Qual é a faixa etária? A faixa etária, né, do programa de qualificação lá da Atitude de Cooperação, né, de qualificação profissional e empregabilidade, é dos 15 aos 25 anos, cursando a partir do 7º ano do ensino fundamental. E por que o 7º ano do ensino fundamental? Porque a gente entendeu um movimento que é importante. Quanto antes a gente começar a falar de qualificação profissional com jovens e adolescentes, melhor vai ser, porque eles vão ter mais tempo de preparação, né, para quando eles começarem a chegar no mercado de trabalho, que geralmente é ali quando eles iniciam o ensino médio, principalmente, né, porque hoje as empresas elas contratam mais uma faixa etária específica, que é o quê? 18 a 21 anos, né, que é o que a gente diz, né, que é os jovens que o mercado de trabalho sempre está procurando. Sendo que tem vaga para menor de idade, tem, até porque a lei de aprendizagem rege de 14 até 24 anos. Sendo que a gente sabe, né, que a maior parte das empresas tem esse recorte, né, dos 18 aos 21 também, por algumas questões de execução das próprias profissões, né, dos CBOs de cada uma dessas profissões também, sendo que tem sim em vagas, inclusive lá no Centro Educacional Dom Bosco, a gente está com várias vagas abertas que eu vou falar para vocês também daqui a pouquinho dessa outra instituição também. Mas lá na Atitude, né, basicamente para a qualificação profissional é questão de vagas. Se ele se inscreveu, tem vaga que a gente consegue encaixar. Nas outras oficinas também da Atitude de Cooperação a gente vai ter canto, flauta, musicalização, a parte do projeto celeiro, que é o de esporte, né, a parte da música Tocando a Vida. Temos também o Encena, né, que é teatro e artes manuais. A gente teve um edital agora que a gente lançou na cidade, onde as pessoas foram até a sede da nossa instituição, se inscreveram, e o resultado dessa seleção vai estar saindo dia 19 pelo site da Atitude de Cooperação e lá na nossa instituição também. Sendo que a qualificação vai lançar um resultado lá das pessoas que se inscreveram até nesse primeiro período, né, sendo que Matheus, eu não consegui me inscrever, ainda posso? Pode, porque a nossa previsão de início é para março. Março agora? Isso, março. Tá pertinho já. Boa, de verdade. Matheus, diante de bastante informações, me veio aqui uma reflexão. Hoje, reconhecendo o jovem de hoje com muita informação através das mídias sociais em geral, eu vejo que o jovem está com muita informação, porém continua o processo de maturidade, de centralização das ideias ainda muito confusa, né? Eu acredito que essa base dos cursos profissionalizantes são fundamentais, é muito importante para esse jovem que de repente está numa ociosidade, de repente está sem nexo na vida, né? Na estrutura familiar em geral. Eu percebo que ele ainda não sabe. Eu, da minha adolescência, quando eu perguntava, perguntava se eu queria ser professor, né? Eu dizia, não, ganha pouco. E por ironia, a primeira... Ganha pouco, né, infelizmente. Reconhecendo outras profissões aí, que a gente não vamos nem entrar no mérito, né? E o que é que acontece? E por ironia eu fiz graduação nessa área, né? Da educação, tenho um título de professor, não exerço, né, por outras funções também, que ocupam já meu tempo demais. Mas, tipo assim, o jovem ainda é muito confuso, qual a área profissional, qual o curso técnico que quer seguir, qual o curso superior, né? Eu já tinha uma visão na minha época, né? Mas, Hortêncio e Matheus, muitas vezes é cobrado essa definição muito cedo. Isso, do jovem. Que é a problemática. Entendeu? Muitas vezes com 17, com 18 anos, a pessoa não tem ainda uma noção. Com 16 anos, não tem uma noção do que ele quer ser. Muitas vezes ele experimenta uma carreira, não gosta, muda para outra. Quantas pessoas fazem uma faculdade hoje em dia? Passa no Enem, às vezes passa na segunda classificação, vai morar em outra cidade, depois descobre, depois de 1 ano, 2 anos, que não é aquilo que ele queria. Aí ele quer voltar para casa, abandona o curso, aí tira a vaga às vezes de outra pessoa que tinha um interesse naquela vaga.
E está gerando um problema muito grande também. Hoje eu conversei com um jovem que ele foi aluno do IF, né? E inclusive ele fez desenvolvimento de jogos. Aí eu perguntei para ele se ele tinha gostado. Ele ficou um pouquinho assim. Então, concluiu o curso, tudo bem, mas não é a área principal de afinidade. Hoje ele está cursando educação física e tal. Porque muitas vezes você entra num curso com uma determinada ideia, objetivo, mas do meio por fim acaba não se identificando com aquela função. Mas é válido sim o conhecimento, como a gente citou no início. Né? E a gente aconselha, né, muito para os jovens essa questão do teste, como o Carlos falou, né? Então, principalmente quando a gente fala do jovem aprendiz, às vezes você pode iniciar numa vaga, né, que você não se veja a vida toda naquela vaga, naquela função, mas que por experiência profissional é importante para vocês também. Sendo que hoje essa geração, como você diz, a confusão é mais de como as coisas são apresentadas para eles muitas vezes também, sem contar que essa geração, né, é uma das primeiras gerações as que estão nascendo agora, que vão nascer sem saber o que era a vida antes da tecnologia, antes das redes sociais. Né? Então os próximos adolescentes que vão por vir, essa confusão ela vai aumentar um pouco, porque eles vão vir com cada vez mais imediatismo, né? E aí qual é a questão, né? Do processo de formação, ele é um processo longo, né? E muitas vezes o que acontece na graduação, né? Em alguns cursos principalmente, o jovem entra, né? E aí tem muito um vínculo também que muitas vezes as pessoas fazem, que não é um vínculo tão positivo, né? Dizendo que a universidade não funciona em termos de dinheiro, né? Sendo que a universidade, nunca ninguém prometeu que ela ia dar dinheiro, certo? O que a universidade promete? Conhecimento. Né? E a partir do conhecimento que você gera valor com esse conhecimento que você está adquirindo também, né? Então muitas vezes o jovem entra, vê que não é aquilo, né? E busca outro curso também, o que é interessante, né? Porque ele está se permitindo se testar. A questão é que a gente traz justamente para aqueles jovens que não estão tentando. Aí esse é o problema, né? Que a gente chama dos nem, que nem estão estudando, nem estão trabalhando e o pior de tudo, nem querem, né? Muitas vezes também, né? Por não ver o trabalho como algo importante na vida deles. Então, por isso que a qualificação ela se torna muito importante também para direcionamento, né? Porque o trabalho, ele dignifica o homem, né? Já se dizia isso, né? A gente sabe o quanto o trabalho ele é importante. Sendo que quando a gente fala desse impacto do trabalho, é mostrar para o jovem, para o adolescente, né? Que ele tem um processo também. Só que às vezes a família, qual é a problemática, né? Que Carlos trouxe? Começa a cobrar muito cedo, né? Aí quando o jovem faz 18 anos, bate na porta do quarto do menino e diz, ei, bora arranjar um emprego, vai né? trabalhar. E aí muitas vezes o jovem não sabe para onde ele vai, né? Não tem uma perspectiva, né, do que vai buscar fazer, né? E essa é uma problemática também, né? Quando o jovem é menino, né, o pessoal brinca muito, né? Diz, não, vai pro quartel, né? E, não deu certo no quartel, aí vai ser barbeiro, aí, então meio que eles vão tentando desenhar um caminho, né, muitas vezes, que não é um caminho único para todos, né? Então tem outras oportunidades também. E aí tem outro ponto, Hortêncio e Carlos também, nossos queridos ouvintes, que é que tem profissões hoje no mercado de trabalho que vão deixar de existir. Então os jovens que estão hoje no ensino médio, no ensino fundamental, estão sendo formados para profissões que ainda estão nascendo, né? Então profissões de tecnologia, de tráfego de dados e várias coisas que hoje ainda estão em formação também. Então como é algo muito novo e algo muito rápido e volátil também, vai fazer com que essa preparação deles, né, seja meio confusa mesmo, né? Porque antigamente tinha, né? A gente sabia as profissões específicas e o mercado de trabalho ele mudava muito mais devagar. Né? Um exemplo, a gente tinha datilografia, né? Hoje se perguntar aqui, botar uma enquete no chat, muita gente não sabe o que é datilografia, né? Que era você aprender a mexer na máquina de escrever. Então essas mudanças no mercado de trabalho, elas acabam impactando também nessa confusão dos jovens muitas vezes também, porque infelizmente o pessoal diz, não, essa geração é a geração mais preguiçosa. Não é sobre ser preguiçosa, é a questão de que como eles foram formados, é diferente das nossas gerações anteriores, né? Os intervalos que a gente tinha, porque essa geração é conhecida como geração do botão, né? Da questão da praticidade também. Então hoje são novos tempos também, né? Então a gente tem que entender que nossa sociedade ela também vai mudando, né? Quais são os principais cursos? Os que estão para nascer? Sim. Os que vão deixar... Não, os que os alunos, para poder entrar no curso, para poder se cadastrar. Sim, os principais... Isso. A principal procura lá da Atitude. Isso. Pronto, a gente tem a assistente administrativa, né, que é algo muito procurado. Até a bodega de Seu Zé tem um assistente administrativo, né, então é uma área, né, totalmente de empregabilidade também. A gente tem o curso de marketing e comunicação, justamente para focar nisso que a gente está falando com vocês também, né, na questão do digital, do diálogo também. E temos outro que é muito importante, que é a liderança e o trabalho em equipe. Né, porque não tem como você ser um bom profissional se você não entende, né, que você depende de outras pessoas e outras pessoas dependem de você.
certo? E você também, porque hoje, Carlos e Hortêncio, tem uma dificuldade também dos jovens de aceitar cargos de liderança, né? Então a gente percebeu isso também, questão das gerações, que elas não querem muitas vezes cargo de liderança, porque prego que se destaca leva muita martelada, né? Eles dizem muito sobre isso, né? E é uma verdade, só que essas marteladas, elas servem para processo de desenvolvimento também, né? Então, que são importantes. E o último que a gente tem é de produção de eventos também, né? Onde a gente vai mostrar para os jovens, né? O que é um evento, como funciona, só que em todos os casos a gente tem a parte de currículo, entrevista de emprego, de preparação, o que muda de um curso para outro, as ênfases, né? Então, em cada curso a gente vai focar, né, em uma parte diferente, sendo que tem essa base igual, né, que é o currículo, a preparação para o processo seletivo, né, preparar para as perguntas, né, fortalecimento socioemocional também. Matheus, estamos já finalizando o nosso time aqui, desde já agradecendo e pedir compreensão e fazer nossas considerações finais. Toda a vida que Matheus vem aqui, o programa é rico, completo, não é concluído, né? Conclui-se etapas, mas nunca finaliza, né? Processo evolutivo. Agradecer nosso amigo aqui, Carlos Amorim, também, com informações ricas, prestigiosas para nossa sociedade em geral e que venha mais vezes, viu? Não tenha preguiça não. Quando eu chamar, é para você tacar. Agradecer também o nosso sonoplasta aí, João Vitor, com toda a atenção. E é isso daí, Matheus. Pode seguir mais aí algum complemento que você quiser. Isso, só agradecer mais uma vez, né, nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando também, nossa querida audiência, Hortêncio Carlos, né, por essa rica noite também, né, de sexta-feira 13, né, que teve outra significação aqui, né, para os nossos ouvintes, para a gente que está aqui também, e aproveitar o momento também para fazer uma divulgação também lá do Centro Educacional Dom Bosco, onde eu atuo, né, com jovens aprendizes. A gente tem um oratório, né, que é onde a gente atende crianças, a gente tem mais de 700 crianças, onde a gente proporciona 2 refeições para elas, e a gente vai ter 2 eventos agora no mês de março, certo, para arrecadar fundos, né, para manter o nosso oratório também, que a gente vai ter no dia 15 de março, né, para o programa Amigo do Oratório, né, que é um incentivo, né, onde a gente tem, né, você pode ser padrinho, né, de algum dos nossos meninos, então tem um valor mensal que você pode doar, né, só procurar qualquer pessoa da captação de recursos, né, na pessoa de Ramon também, ou nas nossas redes sociais do Centro Educacional Dom Bosco também. Então vocês sigam, né, tanto o Centro Educacional Dom Bosco quanto a Tudo Cooperação também, para ter sempre informações. E aí a gente vai fazer um bingo, né, onde vai ter diversos prêmios, né, vai ter celular, vai ter ventilador, prêmio em dinheiro, vai ter ferro de passar também. E esse momento, né, desse bingo vai ser no dia 15 de março, no próprio Centro Educacional Dom Bosco, né, que fica aqui na Avenida Guaratinguetá, próximo do ginásio do Hélio Dias, né? Então você pode estar comprando sua cartela e participar desse bingo no dia 15 de março, às 11 horas da manhã, né? Ah, Matheus, nesse dia eu já tenho um compromisso, então você pode comprar a cartela, né? Dar alguém para marcar, né? E pedir para ir lá também, para nos ajudar. E como a gente está chegando perto, né, da Semana Santa, né, da Paixão de Cristo, esse momento muito importante, né, onde a gente vai refletir, independentemente da fé, né, independentemente da espiritualidade de cada um, esse momento a gente vai refletir sobre o amor, né, que o amor maior de Jesus, né, dá a vida dele para nos salvar, né, então isso é algo para a nossa sociedade, para a nossa vida de uma forma geral, que é o amor que conduz tudo, né, na nossa vida. E a gente vai ter uma encenação, né, dos nossos alunos do oratório, né, então lá no Centro Educacional Dom Bosco também, e aí você pode ajudar no valor simbólico de R$10, que é o ingresso, né, para acompanhar e assistir esse belíssimo espetáculo também. E a gente também tem uma camiseta, né, no valor de R$35, a qual você pode estar comprando, né, e nos ajudando também, lembrando que todo esse valor, né, esses valores que eu falei, é revertido para a nossa obra social, né. Então o Centro Educacional Dom Bosco é uma obra que tem mais de 37 anos aqui na Zona Oeste de Natal, e impacta, né, diversas vidas também de adolescentes, jovens também, né, que passaram pela nossa casa. E aí você também pode estar adquirindo o ingresso via, né, o Instagram do Centro Educacional Dom Bosco, ou procurando qualquer um de nós educadores que a gente está vendendo, tanto a cartela do bingo, né, quanto o ingresso para a Paixão de Cristo também. Ah, Matheus, não posso ir para a Paixão de Cristo, né? Ano passado a gente falava muito sobre isso, porque a gente tem outros espetáculos ao longo do ano, né? Então dê um presente, né, para alguém, compre o ingresso e presenteie a pessoa também para ela acompanhar, que eu tenho certeza que ela vai se emocionar, né, com essa apresentação, que é idealizada, produzida pelo educador Natan, né, que é nosso professor de teatro lá da instituição, junto com os nossos adolescentes e crianças também. Então é um momento muito tocante, emocionante também. Que mais, Matheus?
só agradecer, né, mais uma vez, né? E, ó, se o Hortêncio deixar, a gente fica aqui, né? Passa o carnaval, né? Eu, o Carlos Hortêncio, fica aqui, viu, pessoal? Mas muito obrigado mais uma vez. Desejo um maravilhoso carnaval para cada um de vocês, né? Curtam com moderação, né? Então vocês podem curtir o carnaval, né? De uma maneira consciente, né? Então a gente trouxe isso muito para os alunos durante essa semana, né? Carlos e Hortêncio, de que dá pra gente se divertir sim, certo? Tendo proteção em todos os sentidos, né? Responsabilidade, cuidado. Também, porque lembrando que o carnaval só dura 5 dias, né? Então é importante a gente relembrar para cada um de vocês, né? Então forte abraço para essa grande audiência, né? Da Zona Norte FM e também do programa Falha Nossa. E como dizia minha mãe, carnaval e vestibular tem todo ano, né? Hoje é o Enem. Vai vir mais festa e o ano só está começando. Obrigado a todos e até a próxima semana. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. A nossa estação está na região que mais cresce em Natal. 87,9 Zona Norte FM. Zona Norte FM. ZYU 257, 87,9.